que seria uma pregação bíblica? Ou melhor, o que uma pregação bíblica tem que ter? Eu vou citar um texto que eu gosto bastante do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo diz assim, ele diz, nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, conteúdo verbal, a pregação, mas também em poder. Então existe o elemento poder, a unção do Espírito Santo. E ele diz mais, ele diz, e em muita certeza, e fala do caráter do pregador, né, da forma como ele fala. Então, eu vejo aqui 3 elementos que são essenciais para a pregação. O conteúdo, que é o elemento verbal, o poder do Espírito Santo e o caráter do pregador. Então, esses 3 elementos compõem uma pregação genuína, uma pregação verdadeiramente bíblica cristã, né? É uma pregação focada no conteúdo. E aqui eu lembro muito de Paulo, né? Porque Paulo aos Coríntios, ele sofre críticas. As pessoas dizem, esse Paulo aí é fraco de presença. É como se as pessoas dissessem, ele não tem uma boa oratória. Apolo prega melhor do que ele. Apolo se apresenta melhor. E Paulo diz, olha, eu não vim a voz com palavras persuasivas. O meu interesse aqui não é convencer vocês com filosofias, com muita coisa não. Mas eu fui a voz com muita certeza, com muita convicção e no poder do Espírito. Então, esta é a missão do pregador e estes são os elementos que formam a pregação bíblica, a pregação cristã. Pode até ter palavras persuasivas, mas não de sabedoria humana. Exatamente. De sabedoria. Porque a pregação é uma argumentação, como você disse. Desde a introdução. Quando você introduz a mensagem, você já quer que o ouvinte se interesse pelo que você vai falar. A introdução já tem que ser um aperitivo. E a pessoa diz, rapaz, eu vou ouvir essa pregação. Vou ouvir o que esse camarada tem a dizer nessa noite, nesse dia. E aí, ao longo da mensagem, ele vai argumentar biblicamente por que o ouvinte tem que fazer aquilo, né? E até chegar à conclusão, onde aí o Espírito Santo é quem vai realizar a obra. Seja ela de conversão, seja ela de alguma outra natureza, mas o pregador em si ele está argumentando através da palavra do Espírito até chegar a um fim. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, o pregador fala aos ouvidos, mas somente o Espírito Santo fala ao coração. Então nós devemos perceber isso, que uma pregação bíblica é aquela que o pregador se comprometeu a falar aquilo que Deus disse e aquilo que Deus queria que o povo compreendesse. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, na carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Interessante que já naquele período já tinha pessoas falsificando a palavra de Deus, né? Ele diz, agora vou fazer um contraste, antes falamos de Cristo com sinceridade. Como de Deus na presença de Deus. O segredo, como de Deus na presença de Deus. Pregador que prega a escritura, porque assim, ele ser um bom orador, beleza. Agora o caráter, ele precisa disso aqui. Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou apenas um enviado de Deus a vocês, mas eu preguei como se o próprio Cristo estivesse na plateia. É enviado da parte de Deus e como se estivesse na presença de Deus, do próprio Deus. Então uma pregação bíblica tem o pregador, ele precisa pregar a Bíblia, né? Explicar as escrituras sagradas. A proclamação, ela só pode acontecer porque Deus falou. Não é eu acho, eu penso. Nós estamos acostumados hoje a recebermos uma grande quantidade de mensagens que falam simplesmente das nossas emoções, mas não trazem uma verdade bíblica. Não, faça uma pesquisa, eu já tentei fazer isso, e você vai se surpreender. Você pergunta a uma pessoa e diz assim, eu não estou querendo ser arrogante nesse aspecto, certo? Estou falando de uma deficiência que, como professor, a gente vai tendo ao longo dos anos. O que é uma pregação bíblica? E aí a pessoa dá aquela pregação bíblica, simplesmente é o pregador explicar e aplicar a nós, né, nos dias atuais, aquilo que o próprio Deus quis dizer. E para ele fazer isso, para ele não ficar tentado, Vitor, essas coisas que acontecem, se preocupar com o que a plateia vai dizer no final, com o que os irmãos vão falar, que ele não foi uma pessoa tão... Ele tem que entender que, na verdade, a primeira pessoa que ele tem que agradar naquele público é o próprio Deus que está observando ele pregar. Se todo pregador pregasse pensando que Jesus está olhando para ele, ele não pregaria de forma leviana. Isso.